E dizia eu, vamos dar início ao nosso estudo com a nossa prece, a nossa meditação de alinhamento para com a espiritualidade. Assim convido a todos que assim o entendam, que possam fechar os seus olhos, respirar serena e tranquilamente para pacificar a vossa mente e o vosso coração. E nesta tranquilidade vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Amado Pai Celestial, de luz, paz e bondade. É uma gratidão imensa sempre estarmos aqui convosco, estarmos com todos nós, encarnados e desencarnados, com um propósito único e maior, é o propósito de nos instruirmos, de aprendermos mais, de saber quem efetivamente somos e por que aqui estamos. Nós que somos espíritos na nossa essência, e é aí que pretendemos a nossa evolução e o nosso crescimento. Pretendemos entender as palavras que o teu Filho amado Jesus nos deixou quando andou entre nós. E é exatamente isso que nós vamos agora refletir no estudo de hoje, que se denomina Oração Dominical. E vamos fazê-lo, como é hábito, através desse maravilhoso irmão que em missão se dedicou a aprofundar e alargar o propósito maior do nosso Pai Celestial, o propósito maior do nosso amado Mestre Jesus quando andou entre nós, e dizer-nos, ajudar-nos a compreender aquilo que Jesus não pôde dizer na época em que aqui estava, porque os homens não compreendiam, porque os homens do seu tempo também não lhe permitiram, e porque nós sabemos que a informação e o conhecimento têm de vir doseada de acordo com a nossa capacidade de entendimento profundo. E assim vos pedimos, fiqueis conosco, hoje e sempre, para nosso bem e para o bem de todos aqueles que estão conosco. E que assim seja. Queridos irmãos, vamos então dar início a este estudo, como vai sendo o hábito, com a leitura do item de hoje, que é no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o capítulo 7º, Doutrina das Penas Eternas, e é o item 6. E diz-nos então o item 6, isto no seguimento do nosso último estudo, que foi o item 5, não é? Diz-nos assim: se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem atirados na Gina. E na Gina era o que era a Gina? A Gina tratava-se de um lugar nos arredores de Jerusalém, um depósito onde se julgavam as imundícies da cidade. Portanto, seriam hoje talvez os nossos esgotos, diríamos assim, ou os nossos centros de tratamentos de esgotos, não é? Ou de águas pluviais, enfim, algo semelhante. Seria preciso interpretar essas palavras também ao pé da letra? Elas eram uma dessas figuras enérgicas, com a ajuda das quais Jesus impressionava as massas. O mesmo ocorria com o fogo eterno. Se esse não fosse o seu pensamento, Jesus estaria em contradição consigo mesmo, ao louvar a clemência e a misericórdia de Deus, não é? Porque clemência e crueldade são sentimentos opostos que se anulam e, portanto, se ele enaltece a clemência, mas ao mesmo tempo defenderia a crueldade, com o julgarem as pessoas no fogo eterno, com a existência do fogo eterno, com a existência do inferno, enfim, se isso acontecesse, o nosso Pai Celestial teria completamente em contradição com ele próprio, porque clemência e crueldade não podem estar, são sentimentos opostos e, portanto, eles anulam-se, não é? E isso não seria possível. Seria, portanto, um engano extraordinário sobre o sentido das palavras de Jesus, ver-se nelas a aprovação do dogma das penas eternas. Portanto, Jesus, ao transmitir a filosofia maior das leis cósmicas e universais do nosso Pai Celestial,
e explicando aos homens do seu tempo, ele nunca poderia eh, dar este sentido contraditório às suas palavras, não é? E nunca poderia, perdão, deste modo aprovar as penas eternas, enquanto todo o seu ensinamento proclama a mansuetude do Criador, do nosso Pai Celestial. E continua o item sexto. Na oração dominical, que é aquilo que nós comumente denominamos Pai Nosso, ele nos ensina a dizer: Senhor, perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. Então, entendemos daqui que se o culpado não esperasse por algum perdão, seria inútil pedi-lo. É questão de lógica, não é verdade? Portanto, se nós não esperássemos ser perdoados, nós não íamos pedir para o ser. Portanto, nós pedimos com fé e esperamos ser perdoados. Mas esse perdão é sem condições? É uma graça, uma remissão pura e simples de pena que merecem? Não. A medida desse perdão está subordinada ao modo pelo qual tivermos perdoado. E, portanto, quando nós, ao dizer o Pai Nosso, a oração dominical, nós dizemos: Senhor, perdoai nossas ofensas como nós perdoamos àquele que nos ofenderam. E é claro, perdoa-nos a nós como nós perdoamos a eles que nos ofenderam. Portanto, há uma condição aqui. E essa condição é nós sermos perdoados de acordo e na exata medida da forma como nós perdoarmos àquele que nos ofenderam. E isso quer dizer o quê? Se nós não perdoamos, não seremos perdoados. É simples. Nós, na oração dominical, no Pai Nosso, é a mesma coisa, nós dizemos esta frase, não é? E é bom aqui lembrar que não devemos dizer estas orações ou outras com a mecânica, da memória decorada, porque senão não conseguimos dar sentido, dar profundidade àquilo que estamos a dizer, não é? Não conseguimos pensar naquilo que dizemos de uma forma mais simples e, portanto, se calhar foge-nos esta lógica que aqui a espiritualidade, através da Allan Kardec, nos está a explicar. Perdoai-me assim como eu gostaria de ser perdoado. Perdoai-me como eu perdoo àqueles que me ofenderam. E aqui a condição é esta mesmo, para que eu seja perdoado na exata medida do perdão que dou àqueles que me ofendem. Isto é importante porque nós muitas vezes rogamos e pedimos para nós coisas que nós não fazemos aos outros, não é? Exatamente porque não refletimos profundamente sobre as situações. E é importante que, embora seja uma oração comum, e dita muitas vezes, nós acabamos por decorá-la, perdão, devemos sempre refletir e pensar sobre aquilo que estamos a dizer, dentro da medida da nossa capacidade. Por isso é que é tão necessário seguirmos outra máxima que Jesus nos ensinou, que é orar e vigiar. Portanto, quando nós oramos, nós devemos estar focados naquilo que estamos a dizer e vigilantes, porque o nosso, vigilantes do quê? Do nosso pensamento, porque em qualquer altura o nosso pensamento pode fugir, não é? Da nossa atenção, e como nós estamos com algumas preces, algumas orações recorrentemente ditas, já são decoradas, nós acabamos por não dar e não pensar e não emitir o pensamento em força e vontade, porque nos distraímos e, portanto, nós estamos vigilantes e nós sabemos que as distrações às vezes são complicadas depois de gerir, não é? E continua Allan Kardec. Deus, fazendo o esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir que o homem fraco fizesse o que ele, omnipotente, não faria. A oração dominical é um protesto diário contra a eterna vingança de Deus. A eterna vingança de Deus, e convém aqui entender esta ironia da espiritualidade, ou até de Kardec, para nos pôr a pensar e a refletir, não é? Deus não é irónico, mas
Nós sabemos que muitas vezes, quando as coisas não acontecem como nós queremos, nós nos viramos muito, perdão, contra Deus. Ora bem, hum, a oração dominical é um protesto diário, sim, mas não é contra a eterna vingança de Deus, porque Deus não se vinga, não é? É um protesto diário para nos levar a pensar profundamente naquilo que estamos a dizer e naquilo que estamos a orar e naquilo que estamos a pedir e como é que o pedimos. Portanto, tem que estar sempre alinhado, digo eu, tem que estar sempre em sintonia, tem que estar sempre em sincronicidade com o orar e vigiar. E ao ler este item, obrigatoriamente lembrei-me logo da oração dominical que está também num livro de Allan Kardec, que é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, cujas reflexões nós fazemos às segundas-feiras e, portanto, vamos fazer com certeza amanhã, e que tem o capítulo 28 dedicado a coletâneas de preces espíritas. E esta coletânea de preces espíritas começa exatamente, a primeira prece é exatamente a prece da oração dominical. No capítulo 28, coletânea das preces espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo, como estamos aqui a falar, há uma ligeira introdução ao preâmbulo em que explica o porquê desta coletânea, faz uma fundamentação e explica o que é prece e começa por dizer, começa não, no final quase do preâmbulo, no último parágrafo, começa por dizer: a principal qualidade da prece é ser clara, ser simples e precisa, sem frases inúteis ou adjetivação supérflua que são apenas efeitos sem valor. Portanto, remete-nos aqui para a sinceridade da prece, remete-nos aqui para a espontaneidade da prece e para a clareza dessa mesma prece. Posto isto, começa a coletânea de preces por preces gerais. E nas preces gerais tem exatamente a oração dominical. E no prefácio da oração dominical, e aqui é importante que quem ainda não leu, não refletiu sobre esta oração dominical que está aqui no Evangelho, no capítulo 28, é bom que reflita e leia, porque está aqui explicado cada um dos versos da oração dominical, que é o Pai Nosso. E começa por fazer exatamente um prefácio, uma introdução a esta oração dominical que diz o seguinte: os espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar esta coletânea, não só como prece, mas como símbolo. De todas as preces, esta é a que eles situam em primeiro lugar, seja porque veio do próprio Jesus, e isso está em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, seja porque ela pode substituir todas as outras, segundo a intenção que lhe for atribuída. E nós sabemos, como acabamos de ouvir, de ler neste caso, que a intenção, a clareza e a sinceridade numa prece são muito importantes, porque nós não oramos só com a palavra, como temos estado aqui a refletir, mas principalmente com a vontade e com a energia do pensamento. E continua, é o mais perfeito modelo de concisão verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. De facto, sob a forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Para com Deus, fonte criadora, para consigo próprio, nós temos a grande responsabilidade de olharmos por nós mesmos, instruir-nos a nós mesmos, responsabilizar-nos a nós mesmos e para com o próximo, que é exatamente a responsabilidade que também temos. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade.
Dizê-la a intenção de alguém é pedir para esse alguém o que pediria para si mesmo. Portanto, nós podemos orar a prece da oração dominical, ou seja, do Pai Nosso, em intenção de alguém. E ao fazê-lo, é como se estivéssemos a pedir por nós mesmos. Entretanto, por causa da sua concisão, o profundo sentido que se encerra nas poucas palavras que a compõem escapa à maioria das pessoas. Eis porque geralmente a pronunciam sem analisar o sentido de cada uma das suas partes. Estávamos a referir. A prece é dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que ela é repetida. Esse número quase sempre é cabalístico, ou seja, tem uma fórmula numérica e começa por dizer 3, 7 ou 9, tirado da antiga crença supersticiosa na virtude dos números e em uso nas operações de magia. E está muito cabalística, a cabala está muito relacionada com a religião judaica, não é? Para suprir o vazio que a concisão dessa prece deixa no pensamento, a cada uma das suas proposições foi colocado, de acordo com o conselho e a assistência dos bons espíritos, um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra as suas aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se, portanto, dizer essa oração de forma simples ou desenvolvida. E depois passa aqui o capítulo 28 exatamente à própria prece. E começa pela primeira frase: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E a seguir vem a parte desenvolvida que explica o que é que isto quer dizer. Depois passa para a segunda frase que diz que o vosso reino venha. E, mais uma vez, o seu desenvolvimento. Depois, que a vossa vontade seja feita na terra como no céu. E, mais uma vez, a explicação e o desenvolvimento dessa frase. E dai-nos o pão nosso de cada dia. E a frase que nos remete para o estudo de hoje, que é perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos ofendem. E nós hoje, vamos agora ler o desenvolvimento desta frase, que foi aqui indicada no estudo de hoje do céu e do inferno, e, portanto, vamos ver o que é que, na sua forma desenvolvida e que foi trazida pela espiritualidade de Allan Kardec, o que é que se pretende com esta frase da oração dominical que diz: perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem, e perdoai as nossas ofensas como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Então, o que é que isto quer dizer? O seguinte: cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos a vós, é uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos que pagar. E quais são essas ofensas? São essas infrações às vossas leis? São todas as nossas atitudes, palavras, pensamentos que vão contra as leis divinas, cósmicas e universais que regem-nos a todos. E, portanto, sempre que nós, já tendo consciência dessas mesmas leis de amor, de caridade, de bondade, de interajuda, de perdão, de sintonia, de sincronicidade, enfim, elas são muitas, e quando nós já temos esse conhecimento e vamos contra elas, nós estamos, de facto, a, a causar uma infração às leis maiores. Explica mais. Nós rogamos à vossa infinita misericórdia o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não contrair novas dívidas. Da caridade fizeste uma lei definitiva para nós, mas a caridade não consiste apenas em ajudar o semelhante na sua necessidade. Ela também está no esquecimento
e no perdão das ofensas. O esquecimento e o perdão das ofensas também é caridade. É caridade não só para aqueles que nos ofenderam, é caridade para nós mesmos, porque lhes perdoamos e vice-versa. Portanto, é uma caridade grande que nós fazemos aos outros e a nós, porque reconhecemos que os outros, a quem ofendemos, tal como nós, quando somos ofendidos, ou a quem temos de perdoar, tal como nós, como gostaríamos que os outros nos perdoassem a nós, são seres espirituais, eternos, criações divinas, que, tal como nós mesmos, estamos neste plano a aprender a ser, a aprender a caminhar em sintonia com as leis cósmicas e universais de paz, amor e caridade. Estamos todos a aprender e estamos todos a fazer o melhor que podemos fazer. E se queremos que os outros nos compreendam com as nossas imensas fragilidades, com as nossas imensas dificuldades, em evoluir e aprender neste plano encarnado em que estamos, deveremos também compreender que os outros têm as mesmas dificuldades que nós, que os outros estão também encarnados no seu processo evolutivo na matéria e que estão também com imensas dificuldades, imensas fragilidades e imensos obstáculos para ultrapassar, não é? Como poderíamos implorar a vossa indulgência se nos esquecemos de usá-la para com aqueles dos quais nos queixamos? Dai-nos, meu Deus, forças para apagar em nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Nós estamos no caminho e caminhando com dificuldade para nos aperfeiçoarmos a nosso próprio bem, para a nossa própria evolução, para trabalharmos na nossa própria alegria e na nossa própria luz. E para isso, para que haja luz em nós, nós temos que limpar de nós mesmos toda a vibração baixa e negativa que armazenamos por incompreensão de nós mesmos, por desconhecimento e ignorância dos processos de crescimento e de aprendizagem, por orgulho e por egoísmo, na maior parte das vezes. E temos que ir estudando para entender como nos livrar de tudo isto, como nos livrar do ressentimento, como nos livrar do ódio e do rancor, que nos prendem, que nos adensam, que nos prendem e adensam-nos a processos de dor, a processos de infelicidade, de vibrações altamente negativas. E quando nós refletimos sobre estes processos, nós vimos que não há qualquer vantagem em existirmos neles, mas muitas vezes não sabemos como sair deles. E aqui está a grande vantagem do estudo e da aprendizagem contínua e constante, da interação de uns com os outros, de pormos em prática estes ensinamentos de perdoar, de aceitar, de esquecer as pequenas coisas, e ao fazer isto, nós estamos a trabalhar para esquecermos as grandes coisas, para perdoarmos as grandes coisas que nos fizeram e para automaticamente, como aqui nos diz, sejamos nós perdoados por todos aqueles a quem nós ofendemos, a quem nós também fizemos grandes coisas, não é? Tivemos atitudes de grande incompreensão, tivemos atitudes de grande egoísmo, tivemos, enfim. Também nós, por desconhecimento, também nós, por egoísmo, ou também nós, por ignorância. Portanto, é uma situação ambivalente, não é? É uma situação ambivalente. E se nós sabemos isso em nós, e se nós lutamos em nós mesmos, connosco mesmos, para sermos pessoas melhores e nos livrarmos destes pesos imensos, desta energia que trazemos em nós, com todos estes sentimentos negativos, como é que nós, em consciência, podemos cobrar dos outros as mesmas coisas? Não é? Fica aqui a pergunta para todos refletirmos. E continua: fazer com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança em nosso coração.
Se for da vossa vontade nos retirar hoje mesmo daqui, da terra, fazei que possamos nos apresentar a vós, livres de quaisquer animosidade, explicando o Cristo, cujas palavras derradeiras foram de perdão para os seus algozes. E para que isso aconteça, e visto que nós nunca sabemos quando é que é chegada a hora de regressarmos a casa, de partirmos desta dimensão onde estamos, temos que ir treinando, estar sempre com o nosso pensamento mais leve, com pensamentos de bondade, de alegria, de empatia, de compreensão, de caridade. Porque nunca sabemos quando é que é a hora. E mesmo Jesus, não é? Na cruz, em grande sofrimento, as últimas palavras dele foi exatamente perdão, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, foi um pedido de compreensão, um pedido de intercessão do Pai Celestial eh, para que perdoasse a quem não sabia o que estava a fazer, no fundo, os algozes de Jesus. E continua aqui o Evangelho dizendo: as perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem lamentações, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, com sua perversidade, nos abrem o caminho da felicidade eterna, porque tanto vós, por quanto vós dissestes pelos lábios de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. E isto leva-nos exatamente a compreender aquilo que aqui está bem dito, não é? Está claro, está simples. Nós somos confrontados com aqueles com quem temos animosidade, ou de quem não gostamos, ou muitas vezes pensamos que somos alvos, vítimas que não existem, mas pensamos nós que somos vítimas de outros, quando no fundo eles são normalmente os nossos grandes mestres, não é? Porque nós não lembramos, não recordamos as nossas vidas passadas, mas com certeza não fomos pessoas, ainda não podíamos ser, se hoje ainda não somos, não é? E a evolução faz-se em crescendo, também não éramos naquela altura, não é? E portanto é com eles, com as suas questões para connosco, fundamentadas no passado, por certo, que nós temos que ir aprendendo, refletindo, vendo em nós e vendo-nos a nós através das palavras que os outros nos dizem ou das ações que os outros têm para connosco e refletir sobre elas. O que é que isto tem para me ensinar? Qual é o ensinamento que eu tenho que tirar desta situação? Como é que eu posso agir alguma bondade, com alguma aceitação de uma situação? No fundo, como é que eu posso agir sem sentimentos de vingança e de rancor, nem sentimentos negativos para com esses nossos irmãos, não é? Abençoemos, portanto, a mão que nos magoa e humilha, porque os sofrimentos do corpo fortificam a nossa alma e seremos elevados em nossa humildade. E se queremos aqui perceber um pouquinho mais sobre esta frase, é irmos ver o capítulo 12, no item 4, que aprofunda esta situação. Bendito seja o vosso nome, Senhor, porque nos ensinaste que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de realizar em nossa nova vida o que nesta não podemos fazer para o nosso adiantamento. E aqui remete-nos para o capítulo 4 e capítulo 5, item 5, do próprio Evangelho. Desse modo se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro. É o sinal incontestável da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Portanto, Deus, Pai Criador, Jesus, seu Filho amado, nosso Mestre querido, vem-nos exatamente dizer que as penas não são eternas, que elas não existem. O que existem são processos evolutivos e que nós
aprendemos sempre com as nossas falhas do passado e aprenderemos muito mais rápido quando nós abrirmos o nosso coração, a nossa consciência, o nosso espírito a novas aprendizagens, quando nós sairmos do apego, dos paradigmas sociais ou espirituais com que fomos educados e começarmos a pensar exatamente nos ensinamentos reais que Jesus nos trouxe, que a espiritualidade nos traz constantemente e diariamente, para nos ajudarem, para nos orientarem, para nos darem a força e as bases que nós precisamos para não vacilarmos na nossa caminhada. É fácil? Não é. Não é fácil, não foi fácil, não será fácil neste estágio evolutivo em que nós estamos. Ainda estamos num estágio evolutivo de uma dimensão densa ainda, uma terceira dimensão que está a fazer transição para uma quinta, num mundo de provas e expiações que está a fazer uma transição para um mundo de regeneração, mas a rapidez com que nós fazemos essa transição coletiva depende da rapidez com que nós fazemos a nossa transição interna, quando nós, a rapidez com que nós entendemos os propósitos maiores das leis divinas, cósmicas e universais, entendemos-nos a nós mesmos, percebemos quem realmente somos sem pruídos. Olhamos para dentro de nós e percebemos que nós também temos ainda rancores, ainda temos mágoas, ainda temos pensamentos de vingança, mesmo que já não sejam grandes, mas são pequenos, continuam a ser. Que nós ainda temos uma necessidade muito grande de alimentar o nosso orgulho, de alimentar o nosso ego, o que leva a dizer que ainda somos egoístas. E, portanto, olhando para nós mesmos com frontalidade, o mais depressa nós conseguirmos entender isso em nós, perceber esses processos todos que ainda temos, e nas nossas meditações conseguirmos perceber o caminho que devemos trilhar para nos aliviarmos dessas cargas pesadas e negativas para o caminho que estamos a empreender, nós iremos avançar com mais rapidez. Como eu dizia há pouco, quanto mais rápido nós avançarmos individualmente, mais rápido também avançaremos coletivamente neste processo energético, vibratório de evolução e de transição, porque estamos todos a passar. Queridos companheiros, nós fazemos parte de um mundo muito maior. Nós, ao pensar, estamos a refletir os nossos pensamentos e os pensamentos daqueles com quem nos sintonizamos. Estejam eles no planeta Terra, estejam eles na nossa galáxia, estejam eles na nossa Via Láctea, estejam eles onde estiverem. E esta consciência de que somos seres de energia e que estamos aqui na Terra enquanto fisicamente, nós energeticamente, em termos de espírito, nós vamos beber e aprender e fazendo trocas de pensamentos e de aprendizagens e de estudos e de instruções com os nossos irmãos, que estão em muitos locais muito distantes de nós. E essa é a grande riqueza que nós temos, todos, encarnados e desencarnados, no planeta Terra e noutros mundos. Uma noite abençoada para todos. Nós vimos-nos na próxima semana. Esperemos que no sábado, no próximo sábado, mas se não for possível ao sábado, será com certeza ao domingo. Eu desejo a todos uma semana abençoada, bons estudos, boas introspeções, bons pensamentos e que eles sejam o mais fora da caixa possível, porque só assim é que nós conseguimos entender a real verdade de tudo aquilo que nos rodeia. Um abraço do coração para todos, um resto, um bom domingo e até amanhã, se assim Deus o permitir, no nosso Evangelho do Lar, às 9 da noite. Um beijinho a todos e uma noite abençoada. E que assim seja.